Olá, pessoas! Passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra. Eu fui incumbida de trazer a palavra da oferta, né, essa semana para nossa igreja local. E eu estava lendo um livro sobre uma vida abençoada. Esqueci o nome do autor, né, mas vou colocar aqui para vocês. E teve uma parte que me falou muito sobre dízimos e ofertas. E tudo começa em Êxodo 12:2, quando ele diz assim: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. O Senhor fala, né, que todo o primeiro filho e todo o primeiro animal macho é dele. Tá lá em Êxodo 13:2. Isso a gente está falando sobre o princípio das primícias, né? Sobre o primeiro, né? O primogênito. E a palavra primogênito, né? A frase primogênito é dele. Aparece 16 vezes nas escrituras. E então tem uma importância e tem um poder, né? Uma magia aí, com certeza. Êxodo 13:12-13 fala: vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem, todo o primeiro filhote macho, também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho, fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. Então, assim, foi o que começou, né, desde o Antigo Testamento, a ser oferecido, a oferta ao Senhor, desde quando os israelitas saíram do Egito e foram para o deserto em busca da terra prometida. O Senhor pediu, né, essa oferta. E, de acordo com essa lei, o primogênito ele deveria ser sacrificado ou redimido, né? Se ele fosse puro, ele seria sacrificado. Mas se ele viesse com alguma mancha, com alguma impureza, ele teria que ser redimido através do cordeiro. Então, só existiam essas duas opções, ou sacrificado ou redimido. Não existia uma terceira opção, né? Então, o primogênito, ele era considerado puro, ele ia ser sacrificado. E aquele que era considerado impuro, ele ia ser redimido, limpo, né, pelo cordeiro. Quando João Batista, né, encontra Jesus lá à margem do Rio Jordão, ele clama assim em João 1:29. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o primogênito de Deus. Jesus era puro, era perfeito, irrepreensível. Em todos os aspectos. Ele veio como um homem, né, como fala lá em Filipenses 2:6-8, que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que podia se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. E esse era o nosso Jesus. Por outro lado, nós já nascemos impuros. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa ativa dentro de nós. Então, olhando para Êxodo e vendo Jesus, a gente pode perceber a simbologia que existe no primogênito, porque Jesus era o primogênito de Deus. Ele era o primogênito, o primeiro filho de Deus, puro, irrepreensível, perfeito. E Jesus nos redimiu por isso, né? Porque ele é esse homem, né? Puro, perfeito, sem mancha. Ele era o Cordeiro de Deus, né? Nós nascemos impuro e ele nasceu puro. Nós nascemos impuro e Jesus morreu na cruz, sacrificado para nos redimir. Ele nos comprou de novo, né, para Deus. Ele foi literalmente a oferta de primícias. Em um sentido muito real, Jesus foi o dízimo. Ele foi o dízimo de Deus. Foi a oferta de amor que Deus nos deu. E pensarmos que mesmo antes, né, de termos nascido, mesmo antes de termos crido, ele se fez oferta por nós. Antes mesmo de crermos, como está lá em Romanos 8:29 e em Romanos 5:8.
Temos de dar a nossa oferta, né? Das primícias, nossos dízimos, do mesmo modo que Jesus se entregou por nós. Temos que entregar aquilo que já pertence a Ele, né? Porque nada é nosso. Somos mordomos, né? Somos mordomos fiéis de Deus aqui. Tudo que temos é por Ele, através dEle, né? A partir do momento que aceitamos ao Senhor, morremos e Cristo vive em nós. A gente já não vive, a nossa vontade já não deve nem existir, muito menos prevalecer. Então temos que honrar com as primícias do Senhor, temos que honrar com os mandamentos dele, com aquilo que ele nos pede, né? Antes de vermos a bênção de Deus, nós pela fé entregamos a nossa oferta. Essa é a real condição do dízimo, de sondar o nosso coração, de saber aonde estamos presos, quem é o nosso verdadeiro Senhor, né? A primeira porção, né? A primeira porção que damos lá no altar, que entregamos como oferta para o Senhor, é a oferta redentora, é a porção redentora. Em outras palavras, quando a primeira porção é dada, o resto é redimido, né? Então não precisamos nos preocupar. As primícias pertencem a Deus. Podemos dar as primícias do nosso tempo, né? Quando a gente oferta nosso primeiro dia de ir à igreja, aos domingos, que é o primeiro dia da semana. Podemos ofertar ao Senhor as nossas finanças, né? Através dos nossos dízimos. E dizer basicamente a Deus: vou dar a ti as primícias e vou confiar que tu redimirás o resto. Sempre é preciso ter fé para dar as primícias, porque esta ação significa dar a Deus antes de ver se você terá o suficiente. Ao entregarmos a Deus, é como se estivéssemos dizendo para Deus: eu te reconheço em primeiro lugar. Estou colocando em ti o primeiro lugar na minha vida e confio que tu cuidarás do restante das coisas de minha vida. Então é um passo de fé, né? É um passo de fé, de confiar que de verdade o Senhor vai cuidar. A palavra também lá em Mateus 6, não sei exatamente o versículo, fala que buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando confiamos que estamos vivendo para Ele, por Ele, para Ele, entregamos todas as nossas coisas, sabemos que nada é nosso, com certeza Ele acrescenta e cuida do resto. E Ele é um Pai tão zeloso que Ele nos promete, né? Ele nos confia lá, Ele nos promete verdadeiramente que nos dará o de comer, o de beber, o de vestir, como está lá em Mateus 6 também. Mas Ele ainda faz questão de suprir-nos com o supérfluo, de nos dar nos mínimos detalhes daquilo que desejamos, daquilo que ansiamos, porque também está escrito que qual pai que o filho pede alguma coisa dará pedra, não é? Ele não tem satisfação nisso, ele tem satisfação em dar, né? Então que a gente possa pensar, né, mais nisso e entregarmos os nossos dízimos e oferta com o coração, com alegria, com louvor, com adoração a Ele, de sabermos que Ele é o primeiro em nossa vida, em tudo. E dizer: Pai, estou aqui para entregar aquilo que o Senhor me deu, devolver aquilo que o Senhor me deu, uma parte daquilo que o Senhor me deu, para que o Senhor possa cuidar de todo o resto, que o Senhor possa receber isso como primícias minhas, como oferta ativa no altar, para que o Senhor possa redimir todo o resto da minha vida, não só da área financeira, mas de todas as áreas que precisam ser redimidas, que o Senhor possa redimir hoje, na autoridade que há no teu nome. É isso que eu creio, e que vocês possam ofertar ao Senhor Jesus com essa alegria e com esse entendimento no coração. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.